Bom, gente, o André, todo mundo conhece. O André é um colaborador da nossa casa, tem algumas décadas de doutrina, não vou falar quanto. Tem 10, tem 18 anos. E é responsável também pelo nosso trabalho de psicografia aqui da casa. Ok? André, por favor. Obrigado por terem vindo. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Acharam que vocês não têm eu sozinho aqui? De jeito e maneira. Essa dinâmica é para que a gente exercite e nós vamos falar sobre ela depois. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir. São pirulitos. Vocês não tomaram café? Vocês sobreviveram. Aqui tem um pirulito. Cada um vai pegar um pirulito. Não vai fazer nada com ele ainda. Aí vocês vão fazer comigo junto. Quem já conhece vai falar, ok, eu já sei, mas tudo bem. E aí a gente vai fazer o exercício da dinâmica do pirulito. E aí depois que a gente fizer essa dinâmica, a gente vai entrar no nosso tema e a gente vai começar a discutir. Mas hoje então eu vou passar aqui, vocês vão passando o pirulito. Pega um, não abre, não passa nada. Eu quero que vocês peguem um pirulito. Ah, muito bom roubar um pirulito pra mim. Olha que bonitinho, olha, é feio. Todo mundo dá com pirulito? Não. É a dinâmica do todo mundo está com pirulito? Nossa, tem bastante pirulito, tá? O resto do dia não. Nós vamos brincar de pirulito o dia inteiro. Todo mundo está com pirulito, certo? Sim. Essa é uma historinha de uma lenda judaica, de um rabino que foi visitar o céu e o inferno. Eu não sei se vocês conhecem essa lenda. Mas quando ele foi visitar, e ele chegou em visita em cada um, ele viu que eram as mesmas coisas que ele via. Que ele chegou no céu e ele viu, ele chegou no inferno, ele viu um caldeirão de sopa muito gostosa e as pessoas estavam com uma mulher muito comprida que dava acesso à sopa, mas estavam extremamente irritadas e nervosas porque não tinham condições de tomar a sopa, certo? E aí ele foi no céu e ele viu a mesma coisa, só que lá no céu as pessoas estavam alegres, felizes, contentes. E aí ele ficou olhando e falou assim, mas que coisa, eu vou num lugar e as pessoas estão infelizes, eu vou em outro com a mesma situação e as pessoas estão felizes. Então agora nós vamos fazer um exercício entre nós, tá bom? Eu já vi um monte de rosto aqui que já sabe a dinâmica do pirulito. Mas a gente vai abrir o pirulito, não é para pôr na boca, pelo amor de Deus, porque a gente tem aquela dinâmica também de direto à boca. A gente vai tirar aqui, tirar do pirulito. Não põe na boca. Só puxar ele, que ele é bem fraquinho. Saiu o pirulito na boca, a gente fala que é um monte. Agora nós vamos fazer aquilo que o rabino viu. Nós vamos esticar a mão. Certo? Todo mundo vamos esticar. Agora, sem dobrar, nós vamos chupar o pirulito. Vai? Sem dobrar. Sem dobrar, chupa o pirulito. Pega lá. Olha, eu vi um monte de gente que já sabia, já foi dando
o André trouxe de novo pelo pirulito hoje, né? Ele não entendeu por que um lado era feliz e o outro não. Porque ele percebeu depois que disseram para ele o seguinte: do lado do céu, dão comida uma para as outras. Que é o que a gente fez. Então você vê, alimentando a outra. Os amigos também ficam comuns. Aí o que acontece com isso é o seguinte: a gente vai aprender hoje, quando a gente falar de mediunidade e depressão, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajudar um ao outro. Em mediunidade, quando a gente vai aprender mediunidade, o que a gente vai falar sobre mediunidade? Nós vamos discutir exatamente a dinâmica do mediunidade. Porque nós temos a mediunidade para ajudar o próximo, como caridade. Se a gente não se predispor a ajudar, a dedicar o nosso tempo em prol do outro, amar o próximo como a si mesmo, a gente não vai se alimentar. E nós vamos ficar que nem o Rabino viu, que a gente fica irritado, nervoso quando a gente está com fome, não é assim? A gente fica irritado, nervoso, por quê? Porque ficamos na nossa individualidade. Falar de depressão também é um tema que exige comunhão, que exige participação, que exige que eu olhe o outro. Por quê? A depressão, nós vamos discutir sobre ela muitas vezes faz com que a pessoa se tranque dentro dela mesma. E esse trancar, de não querer estar aberto, de não querer conversar com as pessoas, não é isso? Eu vi uma historinha que conta que fala assim: a única forma de tirar o depressivo da cama é quebrar as pernas da cama. Porque ele não tem vontade de sair da cama. É uma das grandes situações que a gente vivencia no depressivo. E como é que a gente faz isso? Só se a gente quiser e exercitar o pirulito. O pirulito precisa ser a imagem para vocês na convivência que esse planeta vem nos trazendo. Todas as vezes, todas as nossas relações são de sociedade, de comunhão. Nós não viemos habitar este planeta para ficarmos sozinhos. Nós não servimos para ficar em solidão. Nós precisamos um do outro. O que acontece é que muitas vezes a gente perde o que a gente chama de confiança. E quando a gente perde a confiança na vida, a gente perde a confiança em nós mesmos, nós perdemos a confiança nas pessoas. Quando a gente chega nessa situação em que a gente não confia no outro, o que a gente faz? Não se abre, não conversa, não divide. Dividir é a maneira correta de se viver. Dividir o bom e dividir o ruim. Mas dividir de maneira transparente e de maneira em que a gente possa encontrar um caminho. Quantas vezes nós também não pensamos assim? Eu nem vou falar, ninguém pode me ajudar. Nem vou contar, para que eu vou contar? Ninguém vai conseguir me ajudar. Não é estas situações que a gente muitas vezes se coloca. Então, antes da gente sair, eu vou colocar meu pirulito aqui, senão se eu chupar, eu falo no chupo, né? E a gente vai começar, antes de eu entrar na conjugação da mediunidade com a depressão, nós vamos tratar dois temas em separado. Entendermos o que é um, entendermos o que é o outro, e aí nós vamos juntar esses dois temas. Porque é isso que é importante para a gente aprender hoje aqui. Quem é médium aqui nessa sala? Todo mundo, tinha que levantar, tem que levantar a mão. Todo mundo é médium, não tenham medo de levantar a mão. Não tenham medo nem preocupação de levantar a mão. Porque quem nos ensinou isso? Então eu vou passar agora a trazer para vocês um pouquinho do que o Kardec fez. A gente vai falar de mediunidade agora. Porque todo mundo vem a casa e estuda o Pentateuco de Kardec, que é o quê? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. São ao Pentateuco. Tem o Memórias Póstumas, que foi traduzido por Bezerra de Menezes. Mas esses 5 são os que a gente estuda, certo? O primeiro que a gente tem foi o Livro dos Espíritos. Foi quando Kardec
Sabe quantos anos, eu comentei com meus alunos, quantos anos Kardec tinha quando ele se aproximou da nossa doutrina? Ele tinha 50 anos de idade. Até os 50 anos de idade, Kardec foi um estudioso da escola Pestalozzi, um didático, um pedagogo. Ele estudou como educar. É isso que o Kardec fez. Até 50 anos de idade. Então, as pessoas aqui nessa sala falam assim: nossa, eu já estou velho. Ninguém é velho. Nós todos somos jovens e temos oportunidade de aprender sobre a doutrina. E quando Kardec se aproximou, foi a partir das mesas girantes, de todo aquele processo que todo mundo já ouviu, já escutou falar, a primeira coisa que ele foi fazer é a seguinte: deixa eu trazer então as informações que os Espíritos têm para que eles possam nos ensinar. Foi quando ele então trouxe o Livro dos Espíritos. E foi quando ele então começou a mostrar que existem os Espíritos, que existe a encarnação, que a vida não se extingue com a morte corpórea, que esses espíritos têm pluralidade de existência e que nós sofremos interferências desses espíritos na nossa vida. Tudo isso está no Livro dos Espíritos. E eu recomendo muito. Aqui na casa nós temos um curso que lê o Livro dos Espíritos. Mas eu recomendo porque ele diz: todo aquele que quer entender o Espiritismo e que quer ser considerado espírita, precisa ler essa obra. Então, quem ainda não leu, leia essa obra, porque ela é muito importante. Ela é a pedra fundamental da nossa doutrina. A partir desta obra é que agora nós vamos entrar no nosso tema. Porque depois que Kardec trouxe a obra do Livro dos Espíritos, qual foi o segundo livro que ele nos trouxe? Ele nos trouxe o Livro dos Médiuns. Já aprendemos que existiam os espíritos, já aprendemos da pluralidade das existências, já sabemos dessas comunicações. Então aí vai uma dica: a minha sala da GEMI vai lotar. Por quê? Porque mediunidade, quando todo mundo vai estudar, diz assim: eu não quero fazer mediunidade. Por que você não quer fazer mediunidade? Porque mediunidade, não sei. Primeiro, todos somos médiuns. Todos, indistintamente. Certo? O passista que dá passe, fala que não quer fazer mediunidade, ele é médium. Ele é médium de cura. Ele está dando passe. A mediunidade, quando a gente começa a aprender a mediunidade, a gente percebe o quê? Que a mediunidade é nos doarmos e ao mesmo tempo aprendermos. Quantas vezes, quando nós estamos num transe mediúnico, nós não temos a oportunidade de ver o sofrimento de um irmão que está passando uma dificuldade, e naquela situação a gente aprende. Nós somos como crianças. Aprendemos com os exemplos, ou aprendemos às vezes com as marcas roxas que temos no corpo, pelos tomos que vamos levando na vida. E a mediunidade é esse exercício que nos possibilita fazer a caridade, em primeiro lugar, com nós mesmos. Nós somos caridosos conosco, porque permitimos que esse aprendizado, como Kardec nos trouxe aqui, é o meio de nos comunicarmos com os espíritos. Eu brinco com todo mundo, e com a minha sala inclusive, e falo assim: vocês acham que o plano espiritual não teria talvez uma condição de trazer um espírito e doutrinar aquele espírito? Que eles sempre precisariam de um medianeiro? Em muitos casos não precisam, mas se eles vão resgatar um espírito desencarnado, por que não ajudar um espírito encarnado, que é o medianeiro, a aprender e a resgatar os dois? Aquele exercício de mediunidade resgata duas almas. Resgata o encarnado que está se comunicando e resgata o desencarnado que está usando aquele meio de comunicação. Então, por que eu vou resgatar um, se eu posso resgatar dois? Se eu posso resgatar uma centena de pessoas quando eu ponho essa comunhão de trabalho, quando eu trabalho em conjunto? Por isso, Pirulito, na hora que nós estamos numa sessão mediúnica, é o momento em que a gente tem que nos alimentar.
possibilitar que a entidade que se aproxima possa se comunicar, possa entender em que situação ela se encontra. E isso é o fenômeno de Kardec. Kardec traz então o livro dos médiuns. André, então você recomenda que a gente estude mediunidade? Desculpa, é o caminho natural. É o caminho natural de todo estudo espírita. É a segunda obra que ele nos traz. É a maneira que nós vamos aprender por tudo que nós estamos lendo e aprendendo com o livro da moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta, que é trazer a moral, o respeito ao próximo, a ética. Este livro de código de conduta aplicado de maneira prática no dia a dia, quando estamos dando permissão que um amigo venha se comunicar. Por isso, Geni, enche as cadeiras da sala de mediunidade, porque nós vamos ter um monte de médiuns trabalhando. Gente, vocês vão saber, eu sou fã de mediunidade, mas vocês precisam sentir e falar: André, mas eu sou uma porta, uma cadeira, um portão. Não é assim que a gente fala? André, Você precisa de uma porta. toda casa. É isso mesmo. Mas a gente não é assim, André. Eu entro lá, todo mundo fala: eu estou sentindo arrepiou, e eu não estou sentindo nada. Não é assim? Venham estudar conosco. Vocês vão sentir. Como a gente fala assim: bora lá que vocês vão ver. Porque na verdade, vocês, eu sempre explico para todo mundo, nós viemos aqui hoje aprendermos juntos, estudarmos juntos. O plano espiritual aproveita um tema tão elevado, de uma discussão tão pro bem, tão voltado para o bem, que ele aproveita a gente e coloca algumas sementinhas na nossa cabeça que porventura está querendo germinar algo diferente. Nesta hora, é a hora que eles aproveitam e falam assim: poxa, ela está tão contente, né? Chupando o pirulito. Ela está tão contente, está tão feliz. Vamos aproveitar e colocar uma sementinha aqui e tirar por acaso aquilo que de repente está querendo germinar, que não é bom. Esse é o exercício. Numa câmara mediúnica, não é a passividade de se falar e de se escrever. É o fato do choque anímico. É o fato de o médium sentir aquelas vibrações. E por que todos são médiuns? Eu duvido que vocês de vez em quando, nossa, tem alguma coisa, não fazem isso? Nossa, gente, tem alguma coisa? Entra no ambiente e fala: nossa, dá para cortar essa mediunidade. A gente não tem essas sensações? Isso é mediunidade. André, isso é mediunidade? É. E o que eu preciso, André? Estudar para aprender a usar de uma maneira correta. Porque que se fosse assim, todos nós não estudaríamos por uma profissão. Eu tenho um dom, eu vou lá e sou profissional naquilo. Todo mundo estuda para se tornar um profissional. Kardec falou o seguinte: você é médium por natural. Agora, como que você transforma o natural em algo que você possa exercitar de maneira a saber? E por que ele ensina isso? Porque é o momento em que a gente estabelece uma relação de caridade e de respeito. Caridade e respeito. Por quê? Porque nós temos irmãos que, quando querem se comunicar, chegam nervosos e irritados como nós. Eu sempre dou o exemplo da vida. A gente assim não está nervoso e irritado, que vão com um X aqui que não dá para falar. A gente não é assim. O espírito é igual. Ele também chega desencarnado, vamos falar dessa forma. Nosso irmão desencarnado também chega dessa forma. E por que o respeito? Porque o médium diz aqui: eu estou aqui para permitir a comunicação, mas desde que seja dentro de preceitos, de ética, de moral e de respeito ao próximo. Então, não venha falar palavrões, porque eu não vou repetir palavrões. É assim. Aí o espírito percebe isso e diz: ok, não é assim que eu vou me comunicar. Eu preciso me ajustar ao meio. Por que eu tenho que aprender? Porque se eu não aprendo a técnica,
eu posso então usar e permitir que o Espírito faça tudo o que ele quer. E não funciona assim. Porque nós não somos crianças muitas vezes. Não tem aquele momento que nos chama e fala assim, senta aqui. Não é assim que a gente fala? Senta aqui. Oh meu Deus, vou levar um pito. Não é assim? Vou levar um pito. A gente não precisa de um momento onde as pessoas nos digam com firmeza o que nós estamos fazendo. Tome tenência, presta atenção, olha o que você está falando, olha o que você está fazendo. E a gente às vezes não está se enxergando. Isso acontece com a espiritualidade. Qual a diferença nossa para os espíritos? Um corpo, o físico. Um corpo, o físico. O resto somos iguais, perispírito e espírito. Um corpo só que nós temos, estamos encarnados e eles não têm mais. A única diferença é essa cortina que nos separa. Isto é mediunidade. Tudo bem? Lá fora tem uma listinha para pôr o nome para fazer um curso de mediunidade. Mas é verdade, eu convido todos vocês a virem a, pelo menos um dia, participar de um trabalho mediúnico como um visitante, para que vocês percebam o que é ser. Então esse termo medianeiro é aquele que faz o intermédio da comunicação, é aquele que simplesmente doa. E aí a gente ouve em todas as casas espíritas o que? Ah, mas é da minha cabeça, sou eu que estou pensando, né? Graças a Deus é você que está pensando, porque eu acabei de falar da relação de respeito. Então vem a mensagem, se ela não pode ser dita, o médium tem que pensar. André, mas uso o meu vocabulário, graças a Deus, outra vez. Porque, sabe o que eu brinco com meus alunos? Porque médium, sempre queria ser, eu queria ser mecânico, escrever como meu braço sozinho escreve, aí eu acredito que eu sou médium. Isso foi na época que Kardec começou. E todo mundo tinha que acreditar, então qual era a única forma de acreditar? Uma cadeira fazer isso sozinho. Aí o pessoal olhava e falava assim, nossa, que coisa estranha, e perguntava, você gosta da gente? Era isso, gente, imagina que eu não tivesse aqui, a galera assim, não, posso ir embora? Também não. E aí, como é que a gente fazia? Chamou a atenção. Aí todo mundo via e falava, nossa, coisa estranha, a cadeira respondendo. Tem cérebro dentro dessa cadeira? Aí chamou a atenção. Chamou a atenção, não chamaria? Nossa, e o espírito do copo, ninguém fez espírito do copo? E o dia que o espírito do copo falou pra mim assim, podemos sair daqui? Ele falou, não. Gente, eu não podia sair dali, a gente não podia largar o copo. Ele falava, não pode sair daqui. E tinha um espírito ali, lógico que tinha. Eu sou criança e eu vou mostrar que a mediunidade tem ciclos. Então vocês acabaram de ver o exemplo de Kardec, as cadeiras que giram. Pronto, não tinha ninguém girando. E pior, dando ordem. Precisamos disso hoje em dia? Não precisamos mais. A gente não há mais necessidade. A boa notícia é que nós evoluímos. A má notícia é que a nossa moral ainda não está acompanhando a velocidade. Infelizmente, o braço da ciência, o braço do conhecimento, está indo uma asa muito longa, que nós temos uma ciência, uma tecnologia que está nos avançando demais. Mas o braço da moralidade, da ética ainda está meio curtinho, então a gente dá voo de galinha. A gente voa e senta. Voa, então. Isso é transição planetária, que é a próxima palestra que o Fernando quer que eu faça aqui para vocês, que é transição planetária. Eu preciso de 2 horas para falar de transição planetária. Isso é transição planetária. E é a hora que a gente precisa fazer o quê? Que as 2 asas possam fazer a gente voar. Mas a asa do conhecimento e a asa da moral, da espiritualidade. Ainda não estamos assim. Eu, por exemplo, minha asa acho que quebrou. A gente vive assim. Mas a gente tem que ser sincero. Nada na vida consegue nos transformar da noite para o dia. Todo mundo aqui tem um capeta amigo. Não tem. Mete pra mim que não tem. E detalhe, eu já pedi pro
resolveu ficar lá fora. Eu falei, vou falar um monte de coisa que você não vai querer ouvir. A gente precisa. Tem uma rodinha lá fora. Estão lá fora assim. Aí o cara chega lá e fala assim, e aí? Tá na beira. Os caras. Você fala assim, será que vai demorar? Não sei, não. Aquele cara fala muito. Aí chega o meu e fala assim, eles estão tudo perdidos, porque ele não vai parar de falar 3 horas. Pode descer pra tomar café que não vai dar. É assim que funciona a nossa vida. E essa é a leveza que a gente tem que trabalhar. Porque nós somos num planeta em que a gente tem que ter essa leveza, essa consciência e trabalharmos juntos para cada vez mais a gente conseguir avançar. Então, o que é mediunidade? É um privilégio? Não. Todos nós temos mediunidade. Todos nós podemos trabalhar com mediunidade. E é isso que a gente vai fazer. É uma faculdade natural. Por ser natural, não tem nada de sobrenatural. Nós somos médios porque percebemos. Gente, às vezes a gente não chega em casa, não vê um amigo, um familiar, não senta do lado e fala, nossa, o que você tem? Não estou te sentindo bem. A pessoa não falou nada. Né? Médiuns, querem médiuns? Médicos são médiuns. Psicólogos são médiuns. Mães são médiuns. Porque sentam do lado do filho e falam, o que você tem? E hoje em dia, qual é o maior perigo? O WhatsApp. Porque a mãe não senta perto do filho, a mãe manda o WhatsApp do filho. O filho responde um WhatsApp. Não é assim? Detalhe, se ele responder, né? Senão ele manda assim, Eu não sei, às vezes a gente está voltando na década, né? Voltando no passado, né? Comunicação da pedra lascada. Porque eles não mandam, não escrevem mais, porque não querem perder tempo. E escrever então? Às vezes eu falo, não é X, é CH, é mais fácil X. Morrer de catapora, né? Porque mudaram a nossa língua portuguesa. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa? Não falando do pirulito, a gente precisa na família exercitar a mesma coisa. Se aproximem um dos outros. Porque somos médiums e temos capacidades de perceber. A Marli, quando fez a abertura, falou da percepção. É o que mais a gente tem. Nós percebemos o outro. Nós sabemos o que tem ali. Nós percebemos quem está nos acompanhando. E detalhe, muitas vezes quando chegamos em casa, a gente traz uma gangue e tem uma gangue dentro de casa. Não é assim? Aí chega dentro de casa os dois, cada um trouxe a gangue, né? Aí chega um, olha para o outro assim, se não tomar cuidado, o que acontece? Briga, discussão. Aquilo é o momento de você falar, vou exercitar a minha mediunidade. Eu brinco com todo mundo. O que você vai fazer? Tomar banho. Vou tomar banho. O outro pode falar, você não sei, vai tomar banho. Toma banho. Porque aquilo vai fazer você descansar. Aquilo vai fazer você relaxar. Não reaja. A gente não reage? Não, eu reajo, gente. Minha mulher tem que dentro da sala, ela sabe disso. De vez em quando sai faísca. Mas a gente tem que aprender, não é? Quando levanta pela manhã, um olha para o outro, fala assim, dormindo com o inimigo, né? Assim, um olha para a cara do outro, às vezes fala assim, não sei porquê, e já começa a discussão. Não precisa. Conte e pense. O André falou que eu tenho percepção. Sim. Então, pera um pouquinho. Se eu estou dormindo, meu marido está dormindo comigo, a gente decidiu estar juntos. Então eu não vou reagir a algum sentimento que está chegando, porque provavelmente não é meu. Se for seu, tem uma conversa adulta. Mas se não é seu, perceba que não é seu. Porque mediunidade é isso. Sentimentos, sensações, vontade de coisas que não são nossa vontade. E a gente sabe quando não é nossa, quando é exterior, quando vem de fora. A gente percebe que fala, isso não nasceu dentro de mim. O que é pior, não nasce dentro de mim, mas eu interiorizo. E quando eu interiorizo, eu estou usando a mediunidade de maneira errada. Por quê? Porque naquela hora que aquele sentimento ruim vai se instalar, vai tomar espaço, porque não nasceu
da minha vontade, mas eu permiti um terreno fértil que aquele sentimento se instalasse. A partir daquele momento, o que acontece? Ele vai criando raízes. E aí é por isso que muitas vezes a gente não sabe por que a gente está A ou no B. Você chega para a pessoa e fala assim, não sei, eu não entendo. Não é assim? A pessoa fala, não sei bem o que é. Sabe quando você quer comer alguma coisa e não sabe se é doce, se é salgado? Você fala assim, eu não sei o que é, mas eu tenho alguma coisa. Alerta. Nós já precisamos, quando estudamos a doutrina, isso é maravilhoso nessa doutrina. Você fala, peraí, se eu não sei o que é, não é meu. Porque se fosse genuinamente meu, eu ia entender. Mas se não nasceu por meu conhecimento, então não é meu. Não me pertence isso que está vindo. E então eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, a gente sempre fala, faça uma oração. Faça uma oração. Estabeleça um nível de comunicação com os nossos amigos espirituais, com o seu mentor. E aí você já está fazendo o seu mecanismo de mediunidade e ajudando a um irmão. Porque se essa pessoa, se essa entidade está precisando de ajuda, é o que ela precisa. E não do alimento do ódio que a gente às vezes deixa se instalar e começa a esparramar o ódio. Ou que a gente faça o quê? Que a gente fique numa cama deitado, sem saber os motivos do porquê, e fique imaginando tudo, e tudo é motivo. Quando nada é motivo, tudo vira motivo. Quando você não tem uma origem, tudo é culpa. Quando você não sabe o que te incomoda, tudo te incomoda. Porque você não tem uma definição. André, é muito difícil, eu sei que é. Mas o primeiro momento que você tem que imaginar você entende porque você... Kardec ensina isso pra gente. Você tem que ter a fé raciocinada. A fé raciocinada é assim, eu estou tendo esse sentimento por quê? Porque eu sofri uma perda ou porque é do nada? Porque tem sentimentos genuínos quando a gente sofre uma perda que também nos faz, e eu vou falar sobre eles. Mas tem aquele que a gente não sabe por quê. Então, quando não sei o porquê, primeiro momento de mediunidade, tenho certeza que todo mundo já sentiu isso. Você levanta naquela manhã e fala assim, ai gente, hoje podia ser domingo, é segunda-feira, não queria sair da cama. Ou eu não queria ir na empresa, ai eu não podia olhar na cara do meu chefe, ai eu vou olhar naquela pessoa, eu vou olhar no corredor, não é assim? A gente não tem esse dia? Não tem esse dia mesmo? Sim. Não, tem um dia até dentro de casa. Ah, eu tenho que levantar e olhar para a casa do meu marido. Tem um dia que a gente fala dentro de casa. Não é verdade? E a gente fala o quê? Vocês vão fazer esse exercício. Eu tento fazer, minha mulher sabe. Vocês vão pensar e falar, não é meu. Então eu não vou permitir que se instale. Esse é o primeiro exercício de mediunidade para você. Perceberam que você já está numa sala de estudo mediúnico? Viu, Gênio? Pode inscrever todo mundo. Aliás, uma das grandes vantagens de a gente estudar a mediunidade, mesmo quem nunca vai dar uma comunicação na vida, é que essa percepção a gente vai desenvolvendo e vai ficando mais claro para a gente perceber o que nos pertence e o que não nos pertence. Exatamente, exatamente. O que é aquilo que é nosso, que não é nosso. Começou a me dar calor, mas tudo bem, não liga não, Fernando, porque senão eu estou sem voz no final da história. Aí, o que é meu e o que não é meu. Esse é o primeiro exercício que a gente precisa fazer. Ele fala assim, embora as faculdades sejam de todas as criaturas, em algumas delas, o que comentou a Marli, é mais exacerbada. Então tem pessoas que se comunicam, psicografam, e tem aqueles que não fazem nada e falam, então eu sou uma porta. Não é? Não é. Você é médium. Porque às vezes, se você não se adaptou à psicofonia ou à psicografia, vá numa câmara de passe. Gente, se nós víssemos tudo o que acontece numa câmara de passe, a coisa linda que é a troca magnética que existe entre o médium passista e aquele que recebe. Por isso que a gente também pede para as pessoas, hoje eu não estou bem. É lógico que nós nunca vamos estar perfeitamente bem, tá? Não nesse planeta, assim por dizer.
A gente sempre vai ter uma rusguinha que vai nos pegar. Mas se hoje, especialmente hoje, eu estou com muita dificuldade, estou realmente precisando de ajuda, não é dia de dar passe, é dia de tomar. Não é dia de dar passe. Não é que aquela pessoa, então ela tem que se eliminar. Não, aquela pessoa não é aquele dia para você tomar passe. Precisa se energizar. Todo mundo precisa se reciclar. Como todo mundo precisa se tratar. Todo mundo precisa se cuidar. Primeiro do corpo, porque isso foi nos emprestado para passarmos essa encarnação. E segundo do espírito, por isso que a gente precisa cuidar, tomar um passe, participar de palestras edificantes, fazer uma leitura edificante, estar em contato com essas informações do bem, para nos fazer para trazer a nossa transformação. E é uma faculdade orgânica que a gente precisa cuidar, porque alguns utilizam para o bem, outros nem tanto, né? Então às vezes a gente fala assim, André, mas podem ter médios que utilizam a faculdade mediúnica para fazer... Sim, gente, livre-arbítrio. Cada um faz daquilo o que quer. E nós sabemos que tem espíritos que se propõem a trabalhar com esse tipo de mediunidade. Nós sabemos disso. Nós podemos ir fazer uma consulta e falar, vou ganhar na loteria? Aí eu pergunto para você, você volta e faz a análise. É edificante? Todo mundo fala assim, é muito edificante. É edificante o André? Não. Então, mas é Kardec mesmo. Aquilo vai levar a algum lugar? Não. Eu vou perguntar se eu vou arranjar um namorado, uma namorada, ou se eu vou ficar com o João, se vai ficar com Maria. Não tem esse tipo de conversa. Existem espíritos que se predispõem a esse tipo de trabalho? Existem. Claro que existem. Como existem os outros que se predispõem ao trabalho do bem. Então o médium, o que ele tem que fazer? É isso que eu estou falando. Que sentimento eu tenho? Essa informação que eu vou dar para a pessoa. Porque também a mediunidade, por que do estudo mediúnico? O estudo mediúnico é para nos ajudar a nos comportar. Porque o médium precisa se cuidar. Ele não pode chegar depois e falar assim, dar a mão e falar assim, Claudinha, Claudinha, estou sentindo um negócio aqui. Nossa, Claudinha, você vai desencarnar. Não. Gente, é o médium querendo dar consulta. Perigoso. Por favor, por isso que precisa. André, por isso que a gente precisa estudar com você, com a Geni, com a Marli. Essa coisa de sentir o outro seria um médium sensitivo? Sim, todos os médios acabam sendo sensitivos. Todos nós somos sensitivos, em maior ou menor grau. Mas você sentir o outro é um médium sensitivo, porque você acaba captando a energia. Você está sentado do lado do Reinaldo. Sua áurea do Reinaldo estão tocando. Os seus sentimentos acabam se passando um ao outro. Isso você pode sentir. O Reinaldo está com sono ou está sem sono? Estou brincando. Isso você pode perceber qual é o sentimento do outro. Vocês estão trocando energia. Nós acabamos trocando energia aqui. Isso acontece muito. Vocês percebem isso, gente? Vocês cumprimentam uma pessoa e você fala, nossa, acabei de cumprimentar essa pessoa, eu estou me sentindo... Nossa, gente, o que ela está carregando? E detalhe, a gente chega e fala assim, você está bem? Ela fala, estou com uma dor de cabeça. Aí tá bom, você sai com dor de cabeça e ela fica Vocês não sabiam disso? A pessoa fala assim, você está bem? Eu falo, estou com uma dor de cabeça. Você fala, como cabeça, dor de cabeça veio para mim? Você é dela. Médium, capta. Você vai fazer mediunidade. Você vai estudar mediunidade. Nós vamos aprender sobre médiums sensitivos. Porque senão a Marlene nada, senão eu vou usar 5 horas de apresentação. E aí os bichinhos lá fora vão ficar nervosos. Já estão tudo no WhatsApp deles lá. Estão fazendo muita pergunta. Mas é divertido. Kátia, você precisa contar, viu? Olha aqui, ó. O Herculano Pires, em Mediunidade, capítulo 1, diz que a mediunidade é uma faculdade humana natural,
o qual se estabelece relações entre homens e espíritos. É isso que nós temos que aprender. E por que nós precisamos aprender? Através da caridade conosco, aprendermos. Quantas vezes a gente não vê a dor do outro e aprende a nossa dor? Quero que eu diga uma coisa, não é comum, mas a gente vê uma situação e fala, nossa, eu sou feliz. Não vemos assim? Nossa, mãe de Deus, eu sou feliz. Olha o outro e olha como eu estou. É isso que é o exercício da mediunidade. E outra coisa, por que o exercício da mediunidade? Lá é a nossa morada. Aqui é temporário. Nós estamos estagiando no planeta. Lá nós vamos morar. Como é que eu quero chegar na minha morada definitiva? Como é que eu quero estar lá quando eu estiver? Eu quero ter mais conhecimento, quero entender as coisas, não é virar santo, mas eu quero entender, quero saber, quero aprender, ou eu quero ficar fechado em mim mesmo e deixar que as coisas continuem da mesma forma? Lá é a nossa morada aqui, mas, importante, mesmo lá sendo a nossa morada, o nosso estágio no planeta é imprescindível. Ninguém pode antecipar e ninguém pode antecipar a sua ida para aquela morada. Não se deve, porque aí está adquirindo dívidas mais pesadas. O suicídio é um problema muito sério. Por quê? Porque o Espiritismo nos ensina para aprender essas relações, para que a gente estabeleça e nos fortaleça na nossa caminhada aqui no planeta. Precisamos evoluir aqui, precisamos ter as nossas dificuldades financeiras, precisamos ter as nossas dificuldades de saúde, precisamos ter as nossas dificuldades de relacionamentos, para que a gente aprimore. Este é o exercício do aprimoramento. Por quê? Porque muitas vezes não temos capacidade de fazer isso quando estamos no plano espiritual. Aqui temos a reencarnação com o esquecimento, que nos permite muitas vezes dividir o lar com o inimigo e se aproximar, porque não sabemos, estamos naquele momento tendo essa oportunidade. É isso que é importante, de não se antecipar e não deixar, então já que lá é minha morada definitiva, eu vou sair daqui, porque aqui não está bom. Não, isso não funciona assim. Vamos lá, vamos, André, que já são 10 horas, 10h10. Vou falar um pouquinho dos ciclos. A mediunidade tem 4 ciclos, né? O primeiro ciclo deles é quando somos as crianças. E eu brinco com todo mundo que a minha mãe sabia. Minha mãe era espírita desde pequenininha, eu também por consequência. Meu nome ia ser Mano, ia virar Manezinho. Eu falei, mãe, que sorte, senão ia me chamar de Mané. Olha, Manezinho, não, ela pôs o nome de André Luiz. Mas quando eu era pequenininho, eu jogava bolinha de gude o tempo inteiro. E eu falava pro outro, olha, agora você pega ali, agora você joga ali, agora você joga ali. Minha mãe passava a pedir licença, porque ela sabia que tinha espírito ali. E é direto, isso vai até os 7 anos. E aí, para deixar vocês com mais vontade ainda, vocês só vão descobrir isso e vierem estudar epífise comigo no mediunidade, certo? Aí eu vou contar da epífise para vocês. Se não vier, eu não conto. Esta parte, porque a criança até a puberdade, a epífise, que é uma glândula que nós temos no cérebro, é ela que controla a juventude e faz com que a criança não antecipe a parte sexual. Ela tem uma responsabilidade da sexualidade, mas depois que a criança sai dessa fase, a epífise passa a ser o mecanismo de mediunidade. É o mecanismo de desenvolvimento da mediunidade. É ela em comunhão com o chakra coronário. Falei um monte de coisas, não vou falar aqui que ele está falando, que ele fazer aula com ele. O chakra coronário que vira um imã que transforma a mediunidade, que consegue fazer com que a gente pegue todos os nossos flexos. Então a criança nessa fase, ela tem os dois mundos. Ela participa dos dois lados. Vocês já viram, quem tem criança que vê isso, né? Tranquilo, né? Direto. É imaginário. Não é imaginário. Tem uma menina ali. Aí nos 7 anos a criança começa a se integrar muito mais ao planeta. Por quê? Aos 7 anos a criança vai se centrando e ela realmente aí se enquadra nas provas que ela tem que passar dentro do planeta. Aí ela vai começar mesmo uma jornada planetária, a hora que ela se enquadra dentro do planeta. Qual que é o segundo ciclo? O segundo ciclo é um ciclo difícil,
Adolescência. Um ciclo difícil na adolescência. Por quê? A adolescência muitas vezes vem com manifestações. O jovem adolescente começa a ter manifestações. Tanto que o jovem é muito perigoso falando de depressão. Porque nesta fase em que ele está, nesse momento de ter manifestações, de poder ter uma manifestação, pode ser o momento que se instale uma depressão. E o jovem hoje em dia, muitas depressões podem se instalar nele por vários motivos, né? Motivos do dia a dia nós sabemos. Os coitadinhos estão conectados o tempo inteiro e aquela coisa e tem que estar e tem que fazer, e o bullying. A gente teve bullying na época também, né? Eu não sofri bullying, né? Aí, mas a gente passou. Mas eles hoje em dia têm que administrar uma gama enorme de situações. Situações hoje que se colocam, propõem ao jovem, que vocês já pararam para pensar em São Paulo? Eu já vejo às vezes crianças desse tamanho aqui, levanta cedinho, vai para a escola, sai da escola, entra em inglês, sai de inglês, entra na natação, vai jogar bola, vai jogar bola, de noite pega coitado e dá um pó do bagaço, né? A criança vem só um bagacinho, aí joga na cama. Os pais falam assim, nossa André, eu faço isso, não se preocupe. São Paulo faz isso com a gente. A cidade, ela nos faz isso. E a criança fica nessa situação e na adolescência podem aflorar isso. Por quê? Porque ela conviveu com todo mundo, menos com a mãe e com o pai. Isso é uma coisa difícil também. E eu sei que muitas vezes a gente passa por essa situação, porque todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que pagar o boleto que chega no final do mês. E os boletos não falham. Falha tudo, internet. Boleto não falha. Tudo falha. O boleto não falha. Ele chega sem dó. E a gente tem que pagar, entendo plenamente. Mas aí, o que eu vejo na adolescência? Aproximação, conversa, carinho. Sabe? Desligar um dia a internet em casa, olhar uma briga, mas conversa. Não é? Por quê? Porque é a hora que vocês têm de se aproximar da pessoa. Não existe. Se não consegue se aproximar, procure um profissional que ajude essa aproximação. Ah, André, então trazer um centro para tomar passe não basta? Não. O centro passe é um dos trabalhos que a gente pode ajudar. Mas o físico e o mental precisa desta ajuda desse profissional. Procure um profissional, um psicólogo, alguém que possa te ajudar nessa aproximação. Porque essa fase, principalmente nessa fase, eles começam a tomar muitas decisões. Droga, alcoolismo, muitas coisas começam a surgir na frente deles. E nós, pais, que muitas vezes estamos o dia inteiro trabalhando para eles, não é assim? Nós estamos o dia inteiro trabalhando para no final do mês dar conforto para eles. Quando nos pegamos, percebemos o nosso adolescente tomando decisões incorretas. E aí, mediunidade existe na adolescência? Se existe na infância, existe na adolescência. E essa mediunidade, ela é exacerbada ou não, vai depender muito da criança. Lembra que tem uns que são mais, outros que são menos? Vai depender muito dele. Agora, uma das coisas aqui que eu vejo esse trabalho de jovem aqui, eu vejo esse trabalho de jovem, música e arte e tudo. Se vocês têm sobrinhos, filhos nessa idade, tragam para esse trabalho. Esse trabalho, muitas vezes as pessoas falam assim, esse trabalho vai ficar lá falando coisinha. Não, esse trabalho é o que está acontecendo aqui. Esse trabalho é o momento em que eles conversam, falam sobre temas diferentes, que não é o WhatsApp, não é o óculos, não é o iPhone, o iPod, iNod, iTunes, e vão conversar sobre outros temas. Vão numa comunidade, entregar um alimento, vão fazer coisas edificantes que vão mudar um pouco a faixa vibratória, vão fazer com que ele se transforme, provavelmente vamos ajudar. Porque o adolescente hoje em dia, e nós passamos isso no nosso país, né? Eu acho que os mais velhos a gente passou um monte de coisa. Eles pegaram um período de estabilidade, não é verdade? Essas crianças de agora que estão adolescentes e jovens pegaram um período de estabilidade. Eu acho que agora a gente está de novo, não vale, mas vale. Eles pegaram um período de estabilidade onde eles tiveram acesso a muita coisa. Internet, telefone, computador, tudo, eles tiveram muito acesso. Imagina, esses espíritos chegaram com acesso a muita coisa. E aí a gente teve que trabalhar com tudo isso.
E aí o que aconteceu? A gente se afastou porque tinha que trabalhar. E ele ficou sozinho com a internet, com o computador, com aquilo lá, falando com os amigos. Então a adolescência é um momento muito importante. E esses trabalhos que existem nas casas espíritas, como esse de juventude aqui, é imprescindível. Vai virar assim: ai pai, que coisa chata. Ai, eu vou entrar lá e ficar falando o quê? Quero dormir. Ai, quero dormir. Ai, não interessa. Mas precisa. Por quê? É o momento, lembra que eu falei quando a gente começou a nossa conversa? É o momento do alimento. É o momento que eles trocam o pirulito. É o momento que ele experimenta outra coisa que ele não está acostumado a ver na casa dele. Que a casa dele talvez tenha tudo lá bonitinho, computador, certinho, vai para a escola, todo mundo bonitinho, e veste marca, e põe tênis, não sei o que. Ele vê esse nível de coisa, então ele acha que o mundo é assim. E aí quando ele vê o outro lado, ele fala: poxa, existe outro lado. E aí a hora que ele entra nessa casa, eu sei que vocês já aprenderam, mas todas as casas têm uma proteção magnética. À medida que os assuntos vão se edificando e as conversas vão se aprofundando, esse tipo de discussão, esse trabalho que a gente faz na casa, a casa vai ganhando uma malha protetora. Tanto é que eu posso garantir para vocês que quando vocês estão aqui dentro, vocês tomam um monte de decisão. Vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não, é verdade, vou fazer. Mas nós estamos na malha protetora. Mas na hora de chegar lá fora... Não vou mais. A hora que põe o pé na porta... Aí o bichinho, o outro botou o pé lá, vou estar saindo. O seu, agora é o meu, né? Será que o meu não vai vir, não? É assim que funciona. Quando chega na porta de fora, mas é assim, viu, gente? É normal. Porque a gente fala assim: não, eu vou fazer, não vou mais brincar com meu filho, não vou fazer aquilo. Não, agora eu preciso ajudar ele. Não, é verdade. Hoje eu tomei um passo, estou me sentindo tão bem. Deus, muito obrigado por isso. Quando você sai lá fora, você fala assim: quando eu chegar em casa, aquele moleque vai me ver. Gente, você viu como todo mundo é igual? A única diferença minha para vocês é que eu estou em pé. Sou igual assim vocês. Então, essa é a diferença que a gente está. E o terceiro ciclo, então, vem dos 18 ao 25, que eu acho que a maioria de nós estão aqui. Eu estou mais para cá do que para cá. Nós estamos aqui. Para falar bem a verdade, diz os nossos amigos espirituais que nós ainda na espiritualidade estamos lá no começo. Nossos amigos espirituais dizem que na espiritualidade a gente está lá no começo, até os 7 anos. Vamos firme. Essa idade é a hora que a gente precisa realmente começar a exercitar a participação dentro de uma casa espírita, a estarmos conectados e aprendendo uma religião. André, mas precisa ser só espiritismo? Não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo Papa. Eu sou espírita. Adoro esse Papa. Gente, você viu o que ele falou agora? A última coisa que ele falou? Ele transformou o nosso Deus para aquilo que a gente quer. Ele disse assim: Deus não é vingativo. Deus não é para se vingar, não é para maltratar. Certo, parcinha, que eu falei na aula? Deus está dando oportunidade para todos. É isso que ele falou. Então não existe ninguém que vai arder no mármore do inferno por essa vida. Não existe pessoas que são más eternamente. E nós educamos os nossos filhos assim. Nós educamos os nossos filhos assim. Quer ver? Quer ver? Não faz isso que Deus está vendo, vai te castigar. Não fala para os filhos assim. Não faz isso que Deus está vendo. Graças a Deus, Deus está vendo. Mas não vai castigar. Deus vai dar a oportunidade. Quem castiga somos nós. Quem castiga somos nós. Então a nossa educação veio plantada de que se nós não fizéssemos a coisa certa, que a gente ia ficar realmente ardendo no mármore do inferno, que a gente ia sofrer. Não sei se ele vai dar para saber, não dá, mas tudo bem. A gente vai sofrer. André Luiz ficou 8 anos, eu tenho o mesmo nome, será que ganhou? André Luiz ficou 8 anos, chega lá com o ticket e fala assim: igual nós.
Tem que dar um canção de fast track, um caminho rápido. Ou não. Então aí o que acontece? Essa parte de que nós precisamos estar entendendo, né? De que Deus não castiga, que Deus é benevolência, Deus é bondade. Todas as oportunidades que Ele nos dá, Ele nos permite reencarnar, Ele nos dá uma família, Ele nos permite ter o dom da vida, Ele nos permite ser pessoas capazes de aprender. E nós é que tomamos as nossas decisões. Nós é que chegamos no momento das nossas decisões e falamos, quero ir para a direita, quero ir para a esquerda. Algumas vezes ajudados pelos nossos amigos, porque permitimos essa influência, porque permitimos através da nossa mediunidade. Por isso que eu digo que ninguém aqui não é médium, todo mundo é médium, porque chega nessas horas a gente, influenciado pelos nossos amigos, tomamos decisões que não são nossas, mas nós assumimos como nossas. Permitimos que aquilo se instalasse e toma a decisão. Aí quando chegar lá na frente, se arrependa. E o que vai acontecer? Você vai ver a mesma coisa, Deus falando, eu te recebo, não tem castigo, ninguém é mau eternamente. E a gente faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Então quem se desvia? Somos nós. Quem toma as decisões? Somos nós. Então eu gosto muito. Eu tinha estudado isso e quando o Papa falou, eu falei, ai, adoro esse Papa. Porque não é. E bateu muito o que ele falou, porque ele está tirando todo esse dogma. Porque quem trouxe isso? Vamos estudar lá atrás? Por que o Kardec veio e trouxe toda essa área científica? Porque o homem em 1854, 55 estava muito materialista. Porque veio de um momento de inquisição em que a igreja comandava, tomava decisões. Quando chegou nessa época de 1800, depois da Revolução Francesa, quando chega nessa época de 1855, o homem está extremamente materialista, ele não quer mais ficar subjugado àquela parte de religião. Então Kardec veio e faz o quê? Traz um panorama científico junto com a religiosidade. Porque senão não aceitariam o livro dos Espíritos. Porque senão não aceitariam o livro dos Médiuns. Então você vê que a história, ela tem motivos, e ela acontece por causa desses motivos. Por isso que ele traz uma parte científica muito importante, para que aquela comunidade absorva, e a partir de ali a gente começa a desenvolver. Porque ele, em Céu e Inferno, quem leu o Céu e Inferno? Isso, em Céu e Inferno, vou perguntar para Marli, você leu o Céu e Inferno? Marli, você leu o Inferno? Quem leu o Céu e o Inferno, ele percebe que Kardec vai fazer o quê? Kardec vai desmistificar toda essa história de que Deus é castigo, de que a pessoa vai ser má pela eternidade. Ele vai tirar tudo isso em 1860 alguma coisa. 1860. Olha quanto tempo lá atrás Kardec já tirou essas coisas, dizendo não existe ninguém em pecado eterno, não existe Deus castigando, não existe. Ele tira tudo isso e traz à tona o céu e o inferno, que é o conceito atual de que não existe isso, né? Então, essa é a parte da adolescência, que estejamos atentos aos nossos filhos adolescentes, porque eles precisam. Eu tenho dois aqui, ó. Um de 22 e um de 24. Estão aqui. E a gente precisa sempre estar atento. Mas a dona Kátia cuida deles. A dona Kátia saiu da linha, ela pega os dois. Os três. Aqui eu posso falar só um pouquinho, senão eu apoio aqui na frente. A Dinha ficou roxa. Eu que apoio e ela fica roxa. E o quarto signo? Esse aqui eu ainda vou chegar. É o signo da maturidade, onde a gente vai aproximando com uma idade mais. A gente vai ficando mais maduro, entendendo as coisas diferentes, sabendo que a coisa não é do dia para a noite, entendendo. Se nós podemos entender, vamos fazer uma conta rápida. Kardec pôs a obra dele ele começou a estudar o Espiritismo em 1854. Ele faz o Livro dos Espíritos em 1857. Se eu contar de 1854 a 2016, são 162 anos que nós já temos um estudo com Kardec, com Bezerra, com Chico, com Divaldo, com todos eles. A gente já aprendeu muita coisa? 162 anos. E a gente ainda
garrado nos nossos preconceitos, garrado nas nossas verdades, e não permite que as coisas se interiorizem. Agora, coisa ruim a gente deixa que entra. Precisamos cuidar disso. Porque coisa ruim a gente abre a porta e se instala. Agora, coisa boa a gente demora, porque a gente fica agarrado nos nossos preconceitos. Então, a gente precisa olhar toda essa história e começar a fazer a nossa transformação, que é a nossa transição vem aí, e vem vindo mesmo. E aí vem essa idade onde a gente está um pouquinho mais conectado com a espiritualidade, afinal de contas nós estamos nos aproximando de um momento que possa acontecer. Hoje está sendo mais longevo, né? Chico chegou a 92, de volta está com 89. Tanto Kardec quanto Bezerra morreram com 60 e poucos anos de idade. Olha como a gente está virando para o lado de lá, né? E hoje a gente tem uma população que se envelhece mais. Então, essa maturidade ela tem que ser utilizada também como uma oportunidade de que a gente olhe e possa se transformar. E por que eu falei que o Kardec tinha 50 anos? Para ninguém poder dizer que está velho. Ninguém está velho. Qualquer idade é idade para começar. Não importa a idade que esteja.